Bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Contabilidade de Custos. Hoje falaremos sobre a formação do preço de venda, bem como a relação custo-volume-lucro, a CVL. O objetivo da nossa quarta videoaula é apresentar as metodologias para a formação do preço de venda, demonstrar a aplicabilidade da metodologia para a formação do preço de venda, sendo esta metodologia baseada nos custos, e apresentar o conceito da relação custo-volume-lucro. E demonstrar também alguns cálculos referentes à mensuração da relação custo-volume-lucro. Até agora, aprendemos sobre algumas técnicas aplicadas aos sistemas de custeio utilizadas em diversos tipos de empresas. Esses métodos são utilizados pelas empresas para tentar minimizar as distorções ocorridas na gestão de seus custos, uma vez que não é fácil realizar uma tarefa de mensuração e principalmente de distribuição de custos. Uma das mais importantes aplicações dos sistemas de rateio de custos se refere à formação do preço de venda dos produtos, que, como vimos nas aulas anteriores, tem como base os custos unitários dos produtos. Toda empresa, seja industrial, comercial ou de serviços, precisa determinar com precisão seus preços como forma de não perder mercados, o que pode acontecer caso ela pratique preços acima da concorrência ou sofrer algum prejuízo pela venda de seus produtos ou mercadorias e serviços abaixo do custo. Basicamente, a formação do preço de venda pode ser simplificada da seguinte equação: custo mais lucro mais despesas variáveis é igual ao preço de venda. Porém, em contexto mais amplo, existem outros fatores que devem ser agregados a essa ideia para que a gente consiga uma correta formação de preço. Um exemplo pode ser encontrado nas despesas administrativas, porque essas despesas, apesar de não serem registradas habitualmente como custos contábeis, precisam ser mensuradas e acrescentadas à planilha de custos para a correta formação do preço, pois são encargos necessários e que devem ser remunerados pelas vendas. Essas despesas variáveis compreendem, entre outras, frete sobre vendas, comissões, encargos financeiros para suporte do prazo de recebimento das faturas e tributos sobre vendas. Quando forem somados todos os itens que se referirem a gastos, podemos então determinar o preço de custo propriamente dito. Este preço precisa ser avaliado, comparado e analisado com os preços da concorrência, uma vez que os mesmos são limitadores diretos dos preços praticados no mercado. Quando uma empresa faz esse mapeamento correto dos custos de produção, ela apresenta uma oportunidade da indústria eliminar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. Esse controle eficiente de custos, gerando informações precisas, não é mais considerado uma vantagem estratégica, mas sim uma vantagem competitiva. Temos então três possíveis métodos de análise e uso do processo de definição de preços, que são o método baseado na concorrência, o método baseado no valor percebido pelo consumidor e o método baseado nos custos. No método baseado na concorrência, a empresa não dá muita atenção a seus custos ou à sua demanda. Nesse método, o único referencial de preço é o preço praticado pela concorrência e, por esse motivo, é considerado mais simples. A desvantagem desse método é que se deixa de considerar importantes informações relacionadas aos reais gastos ocorridos, levando, em alguns casos, a empresa a operar na faixa de prejuízo, uma vez que seu concorrente pode ter feito uma melhor negociação à vista ou ter conseguido um prazo maior para pagamento e, com isso, uma condição de negociação diferenciada. Embora a concorrência, entre vários outros fatores externos, devam ser constantemente monitoradas e levadas em consideração na definição dos preços, apenas considerar a concorrência não constitui comportamento estratégico por parte da empresa, que utiliza esse método para definir seus preços. Nosso segundo método é o método baseado no valor percebido pelo consumidor, que consiste em tomar como parâmetro o preço a ser cobrado pelo produto ou serviço. O preço assim definido tem como característica principal o fato de ser ajustado ou adequado ao valor percebido pelo seu público-alvo.
As empresas que definem preços dessa forma já entenderam que o preço é só mais um, e não o único atributo a ser percebido e avaliado pelo cliente. Desta forma, entender o consumidor, suas necessidades e expectativas e principalmente o preço que está disposto a pagar por um produto que satisfaça as suas necessidades. Diversas são as técnicas para identificar o quanto o consumidor está disposto a pagar por um produto ou serviço, tais como técnicas de mensuração do valor percebido, podendo ser direta ou indireta, onde a primeira mensura a predisposição de compra a um determinado preço. Nesse tipo de pesquisa, são feitas indagações ao consumidor sobre o preço que estaria disposto a pagar por certo produto, qual o seu interesse, necessidade e o que se espera de determinado item. Por fim, temos o método baseado nos custos, que prevê que os preços são formados com base nos custos, sendo então chamados de preços definidos de dentro para fora. Neste modelo de precificação, os custos exercem papel fundamental na tomada de decisão para a formação do preço de venda, devendo estar claro 3 itens para a formação do preço de venda, que são eles: o custo unitário, os encargos tributários e a margem de ganho desejado. Podemos observar nesse quadro as equações para a formação do preço de venda baseado nos custos. Na formação de preço com base nos custos variáveis e aplicação de markup, o preço de venda é igual ao custo variável total em unidades multiplicado pela margem de ganho de custo mais 1, dividido por 1 menos os encargos tributários sobre o preço. Já na formação do preço com base na margem de ganho desejada sobre a receita, o preço de venda é igual ao custo variável total em unidades, dividido por 1 menos os encargos tributários incidentes sobre o preço, menos a margem de ganho sobre o preço. A precificação com base nos custos é um método que oportuniza um alto grau de segurança ao processo de gestão empresarial, porque ela apresenta a real composição dos custos em certo período, que são necessários à formação de preço de venda. Isso implica em repassar aos produtos toda a cadeia de gastos ocorridos e este é considerado o melhor método a ser adotado pelas empresas. E com este método que vamos ver agora um exemplo prático. Para a aplicação dessa metodologia, temos que conhecer toda a cadeia de gastos, custos e despesas ocorridos em determinado período e suas derivações e implicações em cada tipo de produto da empresa. No nosso exemplo, a empresa Alfa apresentou no ano X1 as seguintes informações para os produtos A e B. Para calcularmos o custo variável unitário do produto A, soma-se os custos variáveis e divide-se pela quantidade. Logo, soma-se para o produto A o custo com matéria-prima, o custo com embalagem e o custo com mão de obra. No caderno didático de vocês, a mão de obra está como custo fixo. Peço que vocês corrijam para custo variável. Assim, chegamos ao valor de 75, que é o custo variável unitário do produto A. O mesmo procedimento para o cálculo do custo unitário do produto B. Mais uma vez, eu peço que vocês corrijam a mão de obra para custo variável. Assim, temos que é igual a 60 o custo variável unitário do produto B. Temos aqui os cálculos do preço-margem sobre o custo dos produtos A e B e o preço-margem sobre a receita dos produtos A e B. No nosso slide, temos o resultado do cálculo do preço-margem sobre o custo e sobre a receita. Eu peço que vocês reproduzam esse cálculo para chegarem ao resultado que está no caderno didático e, assim, colocar em prática o uso das fórmulas. Aplicou-se então os valores da tabela às fórmulas. O que significam esses valores? Para o produto A, significa que se eu considerar os custos na formação do preço de venda do meu produto A, ele deve ser vendido a R$ 172,88. Agora, se eu considerar uma margem de ganho sobre a receita, o preço de venda será de R$ 153,85. Para o produto B, realizo o mesmo processo e chega a um preço de venda considerando custo de R$ 130,17 e receita de R$ 111,63.
Os preços elaborados com base na margem sobre o custo e com base na margem sobre a receita só trarão resultados positivos para a empresa caso a margem de contribuição total, que são as vendas menos os custos de despesas fixas, seja superior ao total de despesas e custos fixos. Neste modelo que acabamos de ver, não existe garantia real de que a empresa apurará lucro, ainda que na formulação do preço sejam consideradas as variáveis como tributos e margem de ganho desejada. Considerando que toda a produção seja integralmente vendida pelo preço indicado nas duas possibilidades de formação de preço, o resultado da empresa apurado pelo sistema direto variável para fins gerenciais seria este. A receita é o preço multiplicado pela quantidade. Em relação ao produto A, encontramos um preço de R$ 172,88, que deve ser multiplicado pela quantidade de 2.000 unidades. O mesmo procedimento fazemos para o produto B. Quando deduzimos desse valor encontrado na receita os custos de despesas variáveis, observe um sinal negativo, chegamos à margem de contribuição. Em seguida, ao deduzirmos da margem de contribuição os custos de despesas fixas e os custos e despesas tributárias, chegamos ao lucro antes dos impostos. Vale ressaltar que o valor dos custos e despesas tributárias foram calculados em 26,25% sobre a receita encontrada. Analisando os resultados, é possível perceber que o resultado com base no custo foi superior ao resultado do preço da margem sobre a receita. Esse fato se dá devido à diferença entre as margens aplicadas sobre suas respectivas bases, cabendo à empresa verificar qual se aplica realmente às suas necessidades e limitações impostas pela concorrência. Dessa forma, pode alterar sua margem de lucro para que alcance o lucro desejado. Vamos falar agora da relação custo-volume-lucro. Vimos até agora a demonstração de algumas formas de formação de preços de venda nas empresas. As decisões empresariais requerem informações precisas e constantemente renovadas que possibilitem suporte para atividades inerentes ao negócio. As empresas, de forma geral, devem estar constantemente se adaptando ao dinamismo dos fatores econômicos, de mercado, e para isso é necessário um monitoramento contínuo de elementos que compõem os custos e despesas ocorridas em seus respectivos períodos. A relação custo-volume-lucro, ou seja, a verificação dos custos envolvidos, a quantidade produzida e comercializada e o lucro gerado pelas operações, representa uma importante ferramenta de análise e verificação dos resultados. Ao mesmo tempo, ela atua como ferramenta para determinar receitas necessárias para atingir volumes de vendas que não gerem prejuízos para o negócio. Para essa análise, existem fórmulas que buscam demonstrar as inter-relações existentes entre custos, quantidades e resultado, buscando separar as partes fixas e variáveis na determinação do lucro alcançado ou desejado. A relação CVL, custo, volume e lucro, pode ser considerada uma valiosa ferramenta para identificar a extensão e magnitude dos dados apresentados por uma empresa em determinado período, ajudando a encontrar as melhores soluções para gerenciamento de suas atividades. Dentre as ferramentas gerenciais oportunizadas pela relação CVL, podemos citar as seguintes vantagens: o planejamento operacional de curto prazo, as estimativas quantitativas derivadas dos diversos cenários econômicos esperados, conhecer a produção mínima necessária para a manutenção das atividades, reconhecer a influência das despesas não desembolsáveis, depreciação, por exemplo, e do custo de oportunidade ocorridos num determinado período, sobre os resultados necessários para a gestão de seus negócios. De forma abrangente, a análise CVL fornece dados importantes na tomada de decisões nas áreas administrativa e financeira das organizações, oportunizando informações fundamentais para o planejamento do lucro através da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio, da margem de segurança, que são assuntos que vamos aprender a partir de agora. A margem de contribuição representa a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os custos e despesas variáveis unitárias também ocorridas sobre este produto.
não sendo considerada a parte fixa dos mesmos. Esse indicador é o valor que cada unidade traz efetivamente para a empresa de sobra, o que sobrou do que eu recebi daquela unidade vendida deduzido o seu custo. Se eu pegar esse valor por unidade e multiplicá-lo pelo total vendido e depois desse resultado eu subtrair os custos e despesas fixas, chego ao meu lucro líquido. Dentre as vantagens da margem de contribuição estão a decisão sobre quais produtos devem merecer maior esforço de venda, a decisão sobre quais segmentos de comercialização devem ser abandonados ou não, as decisões sobre quais devem ser as políticas para o estabelecimento de preços, o auxílio na avaliação de alternativas que se criam com respeito às reduções de preços, concessões de descontos e campanhas publicitárias e promoções. Na margem de contribuição, o preço de venda deve ser deduzido dos tributos incidentes sobre ele. Ou seja, a parte a ser considerada é o preço de venda líquido, subtraído da soma dos custos e despesas variáveis incidentes sobre o mesmo. Essa informação é necessária devido à particularidade de cada tipo de empresa, sobre as formas de tributação incidentes sobre elas. Para fins gerenciais, utilizamos o demonstrativo de resultado do exercício, DRE. Temos aqui que o DRE é composto pela receita, que nada mais é que o resultado quando se multiplica preço e quantidade. Disso é deduzido os custos e despesas variáveis e assim temos o resultado da margem de contribuição. Outra informação importante para a formação de preços é conhecer o ponto de equilíbrio, que representa a receita necessária para cobrir todos os custos e despesas de manufatura para que o resultado seja nulo, ou seja, indica as receitas necessárias para em determinado período não ocorra lucro nem prejuízo para a empresa. Dessa forma, se o volume de vendas da empresa for um número maior que o ponto de equilíbrio, a empresa passa a gerar lucro. E se esse volume de vendas for um número abaixo desse ponto, a empresa passará a ter prejuízo. A análise desse ponto pode auxiliar a empresa sobre a possibilidade de efetuar alguma mudança ou ajuste quando essa alternativa existir. O ponto de equilíbrio ele pode ser também denominado ponto de ruptura e nasce da conjugação dos custos e despesas totais com as receitas totais, onde a empresa não terá lucro nem prejuízo, ou seja, os gastos se equiparam à receita. Existem 3 formas de cálculo do ponto de equilíbrio. Temos o ponto de equilíbrio contábil, que é formado pelos custos e as despesas fixas totais, dividindo-os pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio econômico, que é formado pelos custos e as despesas fixas totais, menos o CDF, somados ao custo de oportunidade, que é o rendimento possível caso o valor do investimento fosse direcionado a outra fonte possível de rentabilidade, e dividindo-os pela margem de contribuição unitária. E, por fim, o ponto de equilíbrio financeiro, que é formado pelos custos e as despesas fixas totais, deduzidos nas despesas não desembolsáveis, depreciação, amortização, dividindo-os pela margem de contribuição unitária. Nosso último ponto é sobre a margem de segurança e grau de alavancagem operacional. A margem de segurança representa o quanto um determinado volume de vendas, em unidades ou em valor, pode ser reduzido sem que a empresa passe a operar com prejuízo, ou seja, apresenta o excedente de produção acima do ponto de equilíbrio contábil. A margem de segurança pode ser obtida em percentual, onde a quantidade que está acima do ponto de equilíbrio é dividida pela quantidade total, através das seguintes fórmulas. A margem de segurança em unidades encontramos dividindo o lucro líquido em valor pela margem de contribuição unitária também em valor. Já a margem de segurança em valor, ela é encontrada quando subtraímos das vendas totais em valor o valor encontrado no ponto de equilíbrio contábil. Já o grau de alavancagem operacional indica o crescimento do lucro em relação ao crescimento do volume de produção, ou seja, verifica qual foi o acréscimo em percentual do lucro de um ano para outro, em relação ao aumento da receita ocorrida nesse período.
Um exemplo prático está disponível no nosso caderno didático na página 99. Temos em nosso exemplo o caso da empresa JJ. Nossa empresa produz um único produto que possui preço de venda igual a R$ 100. Está incluído neste valor impostos no valor de 26,25%. Vamos verificar agora como está a estrutura de custos da nossa empresa. Temos o total de custos fixos da empresa no valor de R$ 180 mil para o período analisado. As despesas fixas igual a 60 mil, custos variáveis no valor de R$ 40 a unidade e as despesas variáveis R$ 10 a unidade. No nosso exemplo, pede-se para encontrarmos a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil em unidades e em valor, o ponto de equilíbrio econômico, também em unidades e valor, e vale ressaltar que no caso do ponto de equilíbrio econômico, temos que considerar o custo de oportunidade, no valor de 60 mil, a uma taxa comercial no período que foi de 10% ao ano. Peço que vocês corrijam o caderno didático que está com o valor de 80 mil. Em seguida, vamos encontrar o ponto de equilíbrio financeiro, e este considera a depreciação do período, que foi de 12 mil ao ano. Por fim, devemos encontrar a margem de segurança quando se produz 5 mil unidades, bem como o grau de alavancagem operacional, com aumento de 35% nessas quantidades. Vamos então ao nosso primeiro cálculo, que é a margem de contribuição. Como visto na nossa aula, a margem de contribuição refere-se ao preço de venda menos o custo e despesas variáveis, que é o CDV. Nos foi informado que o preço de venda é igual a 100. Logo, deduzindo de 100 os custos de R$ 40 a unidade e despesas de R$ 10 a unidade, temos uma margem de contribuição igual a R$ 50 a unidade. Em seguida, temos o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Para encontrá-lo, dividimos o somatório de custos e despesas fixas, ou seja, 180 mil mais 60 mil, pelo valor da margem de contribuição encontrada, que foi de 50 a unidade. Chegamos então a um ponto de equilíbrio contábil de 4.800 unidades. Para sabermos o ponto de equilíbrio contábil em valor, basta multiplicarmos essa quantidade pelo preço de venda, que é igual a 100. Logo, temos um PEC de R$ 480 mil. Só recordando, o ponto de equilíbrio contábil significa que, ao preço de R$ 100, tenho que, no mínimo, vender 4.800 unidades para não ter prejuízo. Podemos provar essa teoria da seguinte forma. Temos uma receita de 480 mil, que é o resultado da quantidade de mercadorias vezes o preço de R$ 100. Deduzidos dessa receita os custos e despesas variáveis, que foi de 240 mil, ou seja, 4.800 unidades multiplicados pela margem de contribuição unitária, que foi de 50, encontramos a margem de contribuição total, no total de 240 mil. Dessas, devemos deduzir o custo e despesa fixa, no valor de 240 mil. Observem que aqui não multiplicamos pela quantidade, uma vez que custos e despesas fixas independem da quantidade produzida. Eles são fixos. Temos, então, um resultado de 240 mil. Logo, chegamos ao valor igual a zero, o que prova a nossa hipótese de não ocorrência de prejuízo, caso ao preço de 100 forem vendidas as 4.800 unidades. Em seguida, é pedido que calculemos o ponto de equilíbrio econômico e o financeiro. Lembrando que no caso do preço de equilíbrio econômico, devemos considerar o custo de oportunidade. Vamos aos cálculos. Temos que o ponto de equilíbrio econômico refere-se ao somatório dos custos e despesas fixas, mais o custo de oportunidade e o resultado dividido pela margem de contribuição unitária. Logo, temos 240 mil mais 10% de 60 mil, que é a taxa comercial
e o resultado dividido por 50, totalizando 4.920 unidades. Em valor, basta multiplicarmos pelo preço, o que nos dá um total de R$ 492 mil. Em seguida, temos a prova do nosso cálculo. A diferença em relação à prova do ponto de equilíbrio contábil é que no ponto de equilíbrio econômico eu vou somar o custo de oportunidade. Outro ponto de equilíbrio importante é o financeiro. Neste, vamos deduzir os custos e despesas fixas e as despesas não desembolsáveis e o resultado desse somatório dividimos pela margem de contribuição unitária. Corrijam a apostila que está com o sinal de soma. Temos então 240 mil menos 12 mil dividido por 50, o que nos dá um valor de 4.560 unidades. Em valor, basta multiplicarmos pelo preço de 100, totalizando R$ 456 mil. Para provar o nosso resultado, basta efetuarmos o mesmo cálculo anterior, ou seja, deduzir da receita os custos e despesas variáveis, chegamos à margem de contribuição total de 228 mil. Deste valor, deduzimos o custo e despesas fixas e, em seguida, somamos as despesas não desembolsáveis. O passo seguinte é apresentar qual seria o lucro no demonstrativo de resultado do exercício para uma produção de 5.500 unidades. Fazemos da seguinte forma. O primeiro passo para montar o DRE e chegar ao meu lucro e encontrar a receita, ou seja, pegar a quantidade que se pretende produzir, que é de 5.500 unidades, e multiplicar pelo preço. Logo, 5.500 vezes 100, chegamos a uma receita de R$ 550 mil. Dela, deduzimos os custos e despesas variáveis, ou seja, o custo das unidades produzidas, 5.500 vezes 50, que é a margem de contribuição. Temos então 275 mil, que é a margem de contribuição total. Deste valor, deduzimos os custos e despesas fixas no valor de 240 mil. Assim, chegamos ao lucro líquido no primeiro período de 35 mil. Em seguida, podemos encontrar a margem de segurança, que é dividir esse lucro líquido pela margem de contribuição unitária, o que nos dá uma margem de segurança de 700 unidades. Isso significa que eu posso reduzir em 700 unidades o volume da minha produção sem deixar que a empresa opere em prejuízo. É o excedente da produção acima do ponto de equilíbrio contábil. Em seguida, temos a mesma margem, mas em valor, em que basta multiplicarmos a quantidade pelo preço e a prova do cálculo, que é deduzir da receita de 550 unidades o excedente em valor, que é 70 mil, chegando ao valor de 480 mil, que é igual ao nosso PEC. Por fim, pede-se o grau de alavancagem operacional, considerando um aumento de 35% na quantidade produzida. Lembrando que o grau de alavancagem demonstra o crescimento do lucro em relação ao crescimento do volume. O primeiro passo é encontrar o DRE, considerando o aumento no volume de produção de 35%. Logo, 5.500 mais 35%, chegamos a 7.425 unidades. Sendo o primeiro passo da DRE a receita, basta então multiplicarmos pelo preço, que é igual a 100, totalizando R$ 742.500. Deduzimos desse valor os custos e despesas variáveis desse volume de produção, que seria 7.425 vezes 50, totalizando 371.250, que é a nossa margem de contribuição total. Feito isso, deduzimos os custos e despesas fixas, o que nos dá um segundo lucro líquido de 131.250. Agora que já sabemos os dois lucros líquidos, o primeiro com a produção de 5.500 unidades e o segundo com a produção de 7.425, vamos agora encontrar o nosso grau de alavancagem operacional.
O primeiro passo é dividir o segundo lucro pelo primeiro lucro e desse resultado subtrairmos em 1. Logo, 131.250 dividido por 35.000 é igual a 3,75, menos 1 igual a 2,75. O segundo passo é calcularmos a receita. Logo, a segunda receita é 742.500 dividido pela primeira receita, que é igual a 550.000. Chegamos a 1,35 menos 1 nos dá 0,35. Finalizamos nosso cálculo dividindo o resultado do lucro pela receita, ou seja, 2,75 e 0,35, o que totaliza 7,85 vezes. O resultado do grau de alavancagem em 7,85 significa que qualquer acréscimo em percentual que ocorra no volume dessa atividade implicará no aumento do lucro em 7,85 vezes. Com isso, encerramos a nossa última videoaula. Aprendemos algumas formas de formação do preço de venda dos produtos em uma empresa e algumas definições dando atenção especial à formação do preço de venda com base no custo total, pois a mesma representa a melhor forma de saber efetivamente o custo real de cada produto produzido ou comercializado por uma empresa. Passamos a entender também os elementos da relação custo, volume, lucro, que foram a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio financeiro, a margem de segurança e, por fim, o grau de alavancagem operacional. Espero que vocês tenham compreendido a importância do conteúdo desta disciplina para a formação de vocês. Um abraço e até a próxima!